Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Meus amigos e amigas patriotas, hoje dia 2 de junho do ano de 2025. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. A seguir. 2 de junho de 2025, horário 7h10 da manhã. Atenção, atenção contra espionagem do Exército da Marinha da Aeronáutica. Atenção SEBIN, ABIN, tropas do Comando Sul, OTAN, NATO, Pentágono. Vamos aos fatos. As narrativas que o Supremo Tribunal Federal, o réu Alexandre de Moraes, que está já com a captura determinada, ele está numa arguição de querer colocar num posicionamento de anos uma trama de um golpe ao governo que se encontrava na sua tutela, ou seja, o senhor Bolsonaro, ele, segundo as arguições de Alexandre de Moraes, tramou um autogolpe. Ele diz que o senhor Bolsonaro estava tramando um golpe. Um golpe contra quem? Contra um sujeito que ainda não tomou posse? Vieram as urnas eletrônicas, o senhor Bolsonaro falou das efetivas suspeitas da USAID, da CIA, a mando de Biden, que manipulou as eleições na Europa, manipulou as eleições nos Estados Unidos da América, e o senhor Bolsonaro fez essa arguição a um conselho de consulares. Os cônsul, ele tem essa prioridade. Então, o Supremo Tribunal Federal, a serviço da USAID, a serviço do Biden, que o senhor Fachin convocou os mesmos cônsul que ele chegou lá e perguntou: o senhor Bolsonaro perguntou a vocês alguma coisa? E ele disse: o senhor Bolsonaro, ele fez um relatório de suspeição das urnas eletrônicas. Pois eu quero dizer a vocês que a USAID, o Biden, damos legitimidade às urnas eletrônicas. Ele não pode fazer isso. O Fachin, ministro Fachin. Então, acabou o último dia de tutela e curatela da nação Brasil. Quem presidia o cargo, o senhor Bolsonaro, ele se retirou para os Estados Unidos da América. As pessoas que estavam orando
no pátio do exército, há meses, estavam lá orando, pedindo às Forças Armadas que, por favor, fizessem alguma coisa. E as Forças Armadas disseram, vocês podem permanecer aqui com chuva. Fizeram um acampamento, se alimentaram. Quando acabou, fechou, ou seja, essa manifestação de identificar a USAID, identificar a interferência do governo Biden nas eleições da República Federativa do Brasil, que ocorreu as mesmas coisas que ocorreu nos Estados Unidos contra o senhor Trump, o povo voltou para suas casas. E quem ficou nos acampamentos? Os moradores de rua, pessoas que não tinham onde morar, são os moradores de rua de Brasília, que eles trabalharam limpando o acampamento, fazendo a comida, e lá eles permaneceram. Quando eles estavam desmontando o acampamento, eles receberam uma tropa de ônibus do sindicato do PT, do sindicato do partido político do Lula. E lá eles permaneceram fim de semana. Ao acabar o fim de semana no domingo, que sábado e domingo não tem ninguém em Brasília, Brasília não tem ninguém, não tem nenhum político, não tem nenhuma autoridade jurídica, não tem ninguém, não tem diplomatas, não tem representantes legais na esplanada dos ministérios, tudo vazio. Então os sindicatos, que vieram vários voos, é só você ir lá no aeroporto e você averiguar os aviões que chegaram a Brasília, e todo o poder sindical foi invadir o Supremo Tribunal Federal, o alvo principal, o Supremo Tribunal Federal. E alguns invadiram o prédio do parlamento e o prédio de governo, o Planalto. Lá eles permaneceram, se locomoveram tranquilamente, entrando com tarefas já determinadas. Já tinha gente lá dentro do Supremo Tribunal Federal, as portas foram abertas, porque a maioria dos vidros são blindados, devido a um avião que fez um voo rasante e que quebrou todas as vidraças. Então, eles colocaram vidros mais resistentes. E a mesma coisa no Planalto, e a mesma coisa na Câmara de Deputados. As portas foram abertas. Alguém abriu com chave as portas. E entraram lá naquele recinto. Não houve invasão, quebradeira nas portas do parlamento ou nas portas do Planalto. Ninguém quebrou nada, nenhuma porta, absolutamente ninguém quebrou nada. O alvo foi o prédio do Supremo Tribunal Federal, que já tinha gente lá dentro fazendo toda vamos dizer assim, os procedimentos de cortina, fazer todas essas coisas, né? Então, as pessoas permaneceram, a população de rua, porque avisaram para toda a população de rua que os do sindicato do PT estavam fazendo churrasco no QG do Exército, numa única repartição, porque todas as repartições do país, todo mundo não ficou nenhum pátio, ou seja, não ficou ninguém na frente das repartições em outros estados, todo mundo foi para casa.
Então, nesse fim de semana que não tem ninguém, eles cercaram o QG do exército, onde se encontravam a população de rua, e eles quiseram invadir e levar as pessoas presas. Então o exército falou, não, aqui você não entra. Então, na manhã seguinte, não é? Porque todo mundo pernoitou ali, já não tinha nenhum sindicalista, todo mundo já tinha se retirado, todos os que quebraram o Supremo Tribunal Federal, todos os que tinham ingressado no Planalto e na Câmara de Deputados e Senado. Vocês veem que no Senado ninguém entrou. Entraram na Câmara de Deputados. Então vocês veem que foi tudo direcionado. Então quem estava em Brasília no final de semana? O general em chefe do GSI. Ele começou a abrir as portas do Planalto para que as pessoas entrassem no hall do Planalto, lá embaixo. Não entrassem na sala do presidente. A sala do presidente foi poupada. Ninguém entrou na sala do presidente. O general do GSI não permitiu, mas deu água para os do sindicato se locomoverem para a área do hall do Palácio do Planalto. Então, na área do Palácio do Planalto, eles fizeram uma baderna. Mas o alvo, torno a repetir, foi o Supremo Tribunal Federal. Então, tem as provas de todas as fitas que se encontram com 60 agências de inteligência. As gravações. Tem as gravações telefônicas do Dino, do Alexandre de Moraes, do Lula, do general do GSI, especificando e monitorando, assistindo de camarote. O Dino assistiu na sala dele, olhando na vidraça, vendo como se locomoviam e como estavam todo mundo procedendo conforme combinado, que foi o Dino que estabeleceu isso. Hoje, ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, as arguições feitas no processo em que estão monitorados depoimentos de pessoas descontentes há meses, dizendo nós temos que tomar uma atitude, mas o senhor Bolsonaro não quer tomar nenhuma atitude. Mas se ele não toma, nós temos que tomar. Ou seja, mas o senhor Bolsonaro falou que não pode tomar atitude. Por favor, vão para casa. Então essa é a arguição que esse réu, Alexandre de Moraes, conjuntamente com o réu Luiz Inácio Lula da Silva, conjuntamente com o réu Dino, também do Supremo Tribunal Federal, conjuntamente com o general do GSI, todos eles envolvidos. A ABIN avisou que estava os sindicatos vindo para Brasília para invadir o Planalto, porque a ABIN é o Serviço de Inteligência Brasileiro que sabe tudo o que vai acontecer antecipado, porque ele monitora. Então ele monitorou o Sindicato Brasileiro dos Partidos Políticos, do PT, que se locomoveram para Brasília. Todo mundo chegou lá, fez um churrasco no sábado, no domingo marcharam para quebrar tudo. Pernoitaram, não, foram embora. Depois que eles quebraram tudo, eles pegaram os ônibus e foram embora para os seus estados. E quem pernoitou
nos acampamentos foram os moradores de rua de Brasília. Então, todo mundo que estava lá, na manhã seguinte, falaram e procederam com um crime de perfídia, alegando que eles seriam transportados para a rodoviária para que eles tomassem ônibus para seus estados. E muitos disseram, nós somos aqui de Brasília, não tem problema, vocês vão para casa. Tá bom, a gente solta vocês na rodoviária. Então eles ingressaram nos ônibus e foram levados sequestrados para a Papuda. Chegando na Papuda, ou seja, chegaram primeiro no auditório de treinamento da Polícia Federal. Disseram, quantas pessoas tem? Tem 1.400. 1.400 pessoas. Onde vamos colocar? Vamos colocar na Papuda. Mas lá não tem lugar. Então solta todos os presos que estão na Papuda, na ala feminina e na ala masculina. Então, para fazer vaga na Papuda, na detenção, no presídio Papuda, eles soltaram todos os presos e colocaram lá todos os mendigos e pessoas que tinham chegado de manhã, no domingo, para ver os parentes, desceram do avião, para ver os parentes, vou ver minha mãe. Não, você está presa. Onde é que você vai? Eu vou ver meu companheiro, eu moro aqui, eu resido aqui. Não, você está preso. Então isso que aconteceu, houve exército para dar um golpe? Houve alguma autoridade de governo a ser rendido? Não. Então, esse crime criado pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva e o seu conglomerado do Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla, é um crime de perfídia. E é um crime de ordem estabelecida pelo Emilate. E que, claro, nós estamos lidando com narcoterroristas, espias do Irã, da China, do Hamas, do Hezbollah e do Estado Islâmico, que eles querem se apoderar das terras do Brasil. Eles querem tomar conta do território brasileiro, do território sul-americano e do território centro-americano. Fizeram isso com a Venezuela, fizeram isso com o México, fizeram isso com a Colômbia, fizeram isso com o Equador, fizeram isso com o Peru, com a Bolívia, fizeram isso com o Chile, tentaram fazer com a Argentina. Então todo este processo já está caracterizado com estes terroristas. Todos eles treinados em Cuba, todos eles treinados em Angola. Você puxa as informações de 60 agências de inteligência e todos eles são terroristas que sobrevivem do contrabando do narcotráfico e que trabalham para a logística do Irã, para comprar insumos para a fabricação de mísseis, para a fabricação de drones, que fornecem à China, à Rússia, à Norte-Coreia. Por quê? Porque a China não tem condições financeiras de produzir drones e armamentos, porque o seu exército é para submeter o povo chinês que lá habita, porque eles são uma etnia Han. E o restante da China, que é a maioria, não é da etnia Han. Então, para vocês terem uma ideia, eles monitoram através de informações traduzidas da internet. A internet, o sinal da internet entra na China,
Mas quando eles traduzem para o mandarim, para os dialetos, então eles modificam todas as páginas da internet. Então é assim que o TikTok, que é chinês, funciona no Ocidente com toda a liberdade. E isso provocou uma crítica nada boa que o Lula levou ao conhecimento do ditador cachorro louco Xi Jinping, no almoço, no jantar com a mulher dele, e que ele falou: olha, você proceda como você quiser, você pode proceder. Aí disseram: mas o TikTok é teu, você pode fazer alguma coisa. Por favor, me manda um técnico de vocês aqui da China para proceder a tirar o TikTok, que é chinês, do Brasil. E ele falou: não posso fazer isso. Você está chamando muita atenção. E criou um problema diplomático, porque todo mundo ficou sabendo. Então eu quero dizer para vocês que quem monitora a internet são 60 agências de inteligência. E se você tem alguma queixa contra a internet, você tem que fazer uma carta rogatória. A tua queixa tem que ser levada ao consulado americano, ele vai proceder a levar ao judiciário dos Estados Unidos da América, a amonestar, a dar queixa-crime. Mas você, Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, não pode invadir a página de onde você alega que foi agredido e dizer que dá 24 horas para que você proceda a banir o teu desafeto nessa plataforma e desmonetizá-lo e confiscar todo o capital que esse sujeito tenha e seja revertido para o Brasil. Você deu 24 horas. Se isso não procedesse, você cobrou uma multa. Então, o dono da plataforma falou: o que eu faço? Foi nas autoridades. A autoridade falou: isso aqui está mal feito, ele não pode fazer isso. Não se dê por aludido, pode ser algum trote. Alguém que se faz chamar por Alexandre de Moraes, ou pelo Gilmar Mendes, ou todos os que estão no processo. Então, como ele não foi atendido 24 horas, ele deu uma ordem ao serviço de sinal, Anatel, que também não pode fazer isso, o Alexandre de Moraes, de tirar o sinal de uma plataforma de internet. Não pode, porque a internet ela é universal. Você quer internet no Brasil? Quer. Então você procede conforme o Tratado de Emilat, reciprocidade jurídica. Você pode usufruir da internet no território brasileiro, como também no território do planeta inteiro, sempre sabendo que qualquer problema você tem que acionar os Estados Unidos da América. Então, o sujeito da Anatel, ele simplesmente ignorou. Não, foi ameaçado. Onde ele mora, ele foi ameaçado que se ele não procedesse a atender, tirar o sinal da internet, tirar o sinal do Facebook, derrubar o WhatsApp, derrubar tudo, ele seria morto. Tudo com provas, com 60 agências de inteligência. Então, este indivíduo réu, conjuntamente com o Supremo Tribunal Federal, conjuntamente com o Planalto, o Executivo, o sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e que é um plágio, ou seja, a vaga de presidente da República do Brasil está vaga.
Quem está ocupando é um espia, um impostor, um filho de uma puta. E também o seu vice, que ele, para se comprometer com o Irã, porque o filho dele foi morto, o Ayatollah Khamenei falou para ele: você vai aparecer figurinha marcada no planeta. Senta aqui com todos os terroristas que são os que botam bomba, os que matam, os que sequestram, os líderes do Irã. E o Alckmin sentou. E todo mundo que estava na foto morreu. O único que não morreu foi ele. Então, a lavagem do dinheiro de toda o conglomerado de organização de pagamentos é através do petróleo do Irã. Eu te dou petróleo e você faz o que eu quero. Você quer se postular a presidente? Eu pago tua candidatura. Eu te dou petróleo. Você quer comprar carros, mansões? Você quer comprar pó, cocaína, maconha? Você quer o narcotráfico? Eu pago para você, mas você tem que me obedecer. Irã, quem está falando é o Irã. Se você não me obedecer, eu mato você, tua família, toda a geração. Então, o Lula falou: eu vou te dar um consulado. Abriu um consulado onde está a área consular do Brasil. Ele pagou, o Lula, e estabeleceu que, quando houver qualquer conflito na faixa de Gaza, onde houver bombas que jogaram todos os prédios abaixo, quem vai fazer a reconstrução de Gaza é a Odebrecht, que são os engenheiros dele, e ele, o Brasil, o Lula. Está escrito. Provas também. Então, o Brasil é um QG do Irã na América do Sul e na América Central. Então ele chegou para os do exército e falou: eu vou pagar para vocês, vou dar um terreno para vocês, onde vocês vão ter um andar inteiro, com 8 suítes, com clube privado, com tudo, com toda a mordomia para vocês, e vou pagar dinheiro para vocês todos os meses. Mas vocês têm que me obedecer. Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, o pessoal do Exército falou: tem que dar linha-pipa. O general Mourão. E isso no estudo das Escolas das Américas, a antiga Escola das Américas, hoje é a Escola do Estado-Maior na URCA. É aquela história duplo agente. Vamos ver o que vai acontecer. Se te derem dinheiro, você pega, guarda no bolso. Você tem que investigar quem está metido, o que eles vão fazer, por onde eles andam. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Da mesma forma, no Supremo Tribunal Militar. Quem presidia o Supremo Tribunal Militar era o piloto do narcotráfico do Lula, o sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, transportando cocaína para todas as suas viagens. Tal é assim que os pilotos, a tripulação da aeronáutica, falava: o que nós estamos transportando? Olha, eu acho que isso aí é cocaína. Cara, isso aqui, se chegar o país, onde nós vamos descer? Ah, nós vamos descer na Espanha, em Portugal, que as penas lá não dá cadeia perpétua, é tudo amigo. Aí ele falou: não conheço isso não.
Tem muita gente que transportou cocaína e foi presa. Eu vou me demitir. Então todos os pilotos que serviram a Luiz Inácio Lula da Silva se demitiram. Não estão mais nas forças da aeronáutica. Eles não sabiam que tinha que dar linha-pipa. Então, tudo isto já está visto. Então são todos réus. Então nós estamos com porta-aviões patrulhando todas as áreas do Atlântico nas costas do Rio de Janeiro. Temos toda a NATO, a OTAN e o Pentágono. Temos as tropas do Comando Sur já com o posicionamento no Acre. Eles todos se revoltaram, falaram, não, o Acre não. Por que não pode entrar no Acre? Porque a área do Alcolumbre. Alcolumbre lá, ele tem uma pista onde descem os aviões que recebem as cargas do transporte de cocaína para serem distribuídos com a Colômbia, com o México, com a Venezuela. Tudo monitorado. E quem são as pessoas que trabalham lá? Militares, que fazem parte da contra-espionagem do Exército da Marinha Aeronáutica, e os do Hezbollah, do Hamas e do Estado Islâmico, e também dos dragões do Irã. E estes todos estão estabelecidos no Acre. Por quê? Porque quando o pedido do senhor Faru, a máfia albanesa, ele faz um pedido, e o pedido dele são 500 mil toneladas. Então, todo o sujeito que tem as plantações de cocaína do Peru, da Colômbia, da Bolívia, do Paraguai, todos trabalham porque essa carga é muito pedido e eles são transportados por navios petroleiros que são pagos pelo Banco of America. Então, foi seguido esse navio até o porto lá nos Estados Unidos e foi aprisionado, pegaram a carga. Então ele fez outro pedido. E esse pedido descansou na latitude e longitude na selva amazônica, lá no Acre. Então o que fez o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como Moacir? Ele roubou as cargas, roubou toda a cocaína do senhor Faru da máfia albanesa. Então o senhor Faru da máfia albanesa falou que o Lula vai ser morto. Vão cortar, vai ser castrado. Então, o Irã falou, o que você fez? Você roubou as cargas do narcotráfico da máfia albanesa? Porque tudo que está aqui sou eu, é meu. Ele foi e discursou. Quem quiser fazer negócio com o Brasil tem que falar comigo. Eu não quero saber nenhum ministro fazendo negócio com nenhum país. Vocês não fazem negócio com nenhum país. Vocês têm que falar comigo. Falou assim para todos os ministros. Então não há autonomia nenhuma de vocês de fazerem negócios com nenhum país. Vocês têm que falar comigo. Eu sou o atravessador. Então ele foi o matuto da gíria do tráfico de drogas. Matuto é o sujeito que vende toneladas no telefone. Quantas toneladas você quer? Eu quero 500 mil toneladas. Perfeito. Vai te custar tanto. Entendeu? E a comissão vai para ele. Ele não dá comissão para ninguém.
Entenderam? Então, os sujeitos que fazem a escolta dessas toneladas são os generais da Venezuela, conhecidos como o cartel dos soles. Eles são os que transportam. Eles pegam toda a cocaína, botam nos caminhões do exército e vão transportando. Chegam, embarcam nas aeronaves da aeronáutica e transportam. Entenderam? E são 4 cartéis. Fora 2 cartéis do Irã, fora os cartéis da Turquia, porque a Turquia gosta de ouro. Ela faz o contrabando de ouro. Então, o Irã se sentiu danificado e falou para o Maduro: o que eu ganho nessa coisa toda? Você está fazendo tráfico, está transportando as drogas, o que eu levo? Aí ele falou: se você me der 4 petroleiros, eu te dou 800 mil alqueires. Então ele tem 800 mil alqueires e ele deu. Então o Lula falou: ô Irã, eu te dou 800 mil alqueires se você me der dinheiro para eu me firmar aqui na América Latina, me firmar como o dealer, o vendedor, o batuto, vendedor de cocaína e de armas. Então ele falou: e o que você me dá? Eu te dou 800 mil alqueires. Então ele começou a incendiar a Amazônia, a botar fogo na Amazônia, e ele agora está no COV30 mostrando para todos que ele tem essa área desmatada pronta para plantar e colher. E também minérios. Ele está em todas. Então, assim que ele quer o petróleo, também vender o petróleo. Tudo isto descoberto por 60 agências de inteligência. Então esse sujeito falou: o que o xerife, o senhor Trupp, quer fazer aqui no Brasil? Ele não manda aqui. Aqui quem manda sou eu, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas ele não é o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é o Moacir. Então isso fica perfeitamente catalogado que é um usurpador, que é um espia, que é um sujeito que não é quem ele diz ser. Ele não é o Lula. Porque até então, todo mundo diria: ele é o presidente, ninguém pode dizer que ele está errado, que ele pode fazer o que quiser. É o mandato dele? Sim, mas não é ele. É um impostor. Então, se é um impostor, ele é um terrorista. Então, os EUAs, os Estados Unidos da América, ele está caçando os terroristas, os que colocam bombas, os que matam, trucidam. E o Luiz Inácio Lula da Silva é um alvo. O Alckmin, outro alvo. Porque são terroristas. Estão entendendo? São terroristas. E que tem terroristas no Senado, na Câmara de Deputados e principalmente na direção dos partidos políticos. Todos eles ligam para os seus comandantes terroristas em Cuba, na Europa, no Oriente, todos identificados por 60 agências de inteligência. Então nós estamos procedendo à captura destes terroristas, onde eles pagam propina para as emissoras de televisão concessionárias. Então as emissoras de televisão falaram: o que você quer, China? Ele falou: olha, eu quero que vocês divulguem o meu nome
me tratem bem, digam que eu sou a melhor aquisição de vocês, que eu faço compras no agronegócio, que eu tenho negócios com vocês e que eu sou bom pagador. Que ele não paga, a China não paga, quem paga é o BNDES. Entenderam? E o BNDES também não paga, paga sim o sujeito que mandou do agronegócio, o sujeito que vendeu a soja, entendeu? O BNDES paga. Através do Banco do Brasil. Então, todo mundo diz, fazer negócio com a China é ótimo. Eu sou aqui tenho um pequeno lote e estou vendendo amendoim. O sujeito vende amendoim para a China. Entendeu? Então todo mundo diz assim, que maravilha, que é extraordinário. Entendeu? Então é tudo uma farsa mundial, onde a intenção deles é tomar os Estados Unidos da América. Eles querem tomar para dividir o saque. E quem estava envolvido? Al Saidi, o Biden, que não está entre nós desde 1920, desde 2020. Ele já foi óbito, ele morreu, ou mataram ele, ou morreu em Gitmo. Como também outros. São todos clones. São todos maquiados, são todos com máscaras. Entenderam? E tudo isso descoberto por este sistema anterior que colocou na Europa, na América do Sul, na América Central, esta organização que foi identificada. Então agora a casa caiu e eles estão tratando as pessoas dessa forma. Então o Exército, a Marinha Aeronáutica do Brasil, falou, esta porra acabou, meu amigo. Vocês vão ser presos, os seus bens dos seus filhos, de todo mundo vai ser confiscado. Dos senadores, dos partidos políticos, dos deputados, dos governadores, de todos que procederam ao roubo qualificado. E é uma ordem internacional mundial. Captura por 123 países, signatários do Tribunal Penal Internacional, pelo Tribunal Internacional do Brooklyn e pelo Supremo Tribunal Mundial, que tem a tutela e curatela de 60 agências de inteligência, que tem a OTAN, a NATO e o Pentágono. Então a captura é feita por eles. Não tem o que vocês negociar. Vocês estão sendo cobrados numa taxa. Ou você paga, ou você não vende. Você não tem como. Você tem que atender o que os Estados Unidos. Você pega o PIB, o dinheiro de todo o planeta, e você diz, quanto tem aí? Ah, tem tantos trilhões. Perfeito. Os Estados Unidos têm 17 vezes mais. Os Estados Unidos têm todo o dinheiro. E para que isto seja o mais rápido possível, o Supremo Tribunal Mundial determinou que todos os países têm que recolher todos os dinheiros, todo o papel moeda circulante, ou seja, o real, o peso, todas as moedas, mandar para o Banco Central, porque elas não vão existir mais. Elas vão ser trocadas no dia 1º de janeiro de 2026. O nome da moeda é Amero. Então, ocasionou um mal-estar nos Estados Unidos, dizendo, como você vai acabar com o dólar? Sempre tivemos isso.
E aí eles foram advertidos: ou vocês se calam, param de encher o saco, ou nós já começamos a captura de vocês aqui dentro. Então todo mundo diz assim, e ele agora está implicando com as universidades? Sim, porque as universidades, quando você estuda em Harvard, Stanford, Cambridge, você estuda nessas universidades, você tem emprego garantido. Aonde? No governo. Você se forma e você vai estagiar no governo. Depois você é efetivado. Então, eles não podem dar para espias, filhos de monarcas ditadores, que assumam as dependências de governo, porque é assim que procedem essas universidades. Entenderam? Estou sendo claro? E aí todo mundo diz, mas está cheio de lobo solitário lá. Hoje mesmo houve um atentado lá nos Estados Unidos. Então eles dizem, nós vamos mandar todo mundo embora. Não interessa. Manda todo mundo embora, ou vocês dizem para a pessoa, olha, se você quiser voltar algum dia aos Estados Unidos, você pague sua passagem e vai embora hoje. E aí aparecem os juízes dizendo que isso é inconstitucional, que eles vão tomar a frente, porque eles estão ameaçados pelo Irã, porque eles ganharam propina do Irã. E aí, nós que caçamos a vitalicidade desses juízes corruptos, todo mundo vai preso. Então a lei Magnificat já atuou na Venezuela, atuou nos Estados Unidos, atuou no Irã. Prendemos os juízes do Irã. Do Irã, dos ayatolás, porque eles são todos mulãs. Porque lá, quem tem o cargo mais alto, todo mundo submetido a o mulã. Entenderam? Estou sendo claro? Então, por favor, entendam que já estamos na intervenção do Brasil. Por quê? Porque o Brasil faliu. Colocaram a partir do dia 1º de junho de 2025 o IOF. E o que fizeram? Colocaram valor em tudo. Colocaram no agronegócio, colocaram no arroz, no feijão que você compra, colocaram na água, colocaram na conta de luz. A primeira coisa que aumentou foi a conta de luz. Colocaram em tudo que é lugar, porque eles precisam arrecadar 60 bilhões, mas eles querem arrecadar mais 60 bilhões, porque eles já meteram a mão no dinheiro das emendas PIX. Todo mundo defendendo as emendas PIX, mas o dinheiro já sumiu. Porque o dinheiro sumiu na administração fajuta, nos dados manipulados, tudo maquiado, da administração do Brasil. Eles roubaram o dinheiro das emendas PIX. Eles roubaram o dinheiro do orçamento. Eles roubaram o dinheiro das cláusulas de infraestrutura. Então não tem dinheiro. Então o cara lá no Irã falou assim, porra, nós vamos perder todo esse dinheiro, toda essa forma de proceder, de lavar dinheiro no Brasil. Nós temos 227 bancos do narcotráfico. Nós temos a Europa na nossa mão. Então vamos mandar dinheiro para o Brasil? Vamos proceder? Então o dinheiro que se encontra na Europa foi confiscado. Foi tudo confiscado. Entenderam? Então o Brasil fechou, está falido, não tem dinheiro para pagar. Deu para entender? Então, eles dizem que querem conversar, eles sempre querem conversar. A mesma coisa que o Irã. Vamos conversar. A mesma coisa que o Hamas, que o Hezbollah. Acabou, todo mundo vai para o paredão. Fuzilamento. Conforme determinação.
Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Plataforma Mercado Pago. Banco, né? Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 447 34. Banco, Mercado Pago, plataforma. Eu digo sempre a plataforma, não é necessário dizer, mas eu faço uma propaganda para o Mercado Pago, mas eu não ganho nada. Entenderam? Entendam. Me ajudem, eu tenho que pagar a internet. Por favor, me ajudem. Ok? Obrigado. Fiquem com Yahushua Hom Merushalayim. Hoje, dia 2 de junho, 8 horas da manhã. E vamos botar esse sujeito que não é o Lula, é o Moacir, na prisão. E o Alckmin, que é um terrorista do Irã. E a Janja, que é uma espia da Rússia. Ela e o presidente do Senado levaram 200 bilhões de dólares no avião de carga brasileiro. Foram antecipadamente, viajaram para a Rússia, levaram dinheiro para lá. Para quê? Para fugir para lá. Será que eles vão fugir? Será que lá eles vão poder ficar? Será que eles vão conseguir fugir? Será que os presidentes dos partidos vão conseguir fugir? Os que presidem a Câmara de Deputados, os que presidem os sindicatos, todos esses sujeitos que foram pegos, será que eles vão conseguir fugir? Não estão lidando com a Polícia Federal Brasileira, com a Interpol, estão lidando com as tropas da OTAN, da NATO, do Pentágono. 123 países, com suas agências, que comportam 60 agências de inteligência. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho? Eu quero aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, agradecer de todo o coração ao juiz Oscar Aníbal Chapão. Esse juiz competente, honesto, juiz internacional, arbitral, interventor. Parabéns, juiz. A live do juiz Oscar, como sempre, as lives são sensacionais. Então, eu acredito que cada um de vocês ouviram, procurou ouvir as palavras do juiz Oscar Aníbal Chapão. Ele falou tudo. Ele falou a verdade. Juiz Oscar Aníbal Chapão, a voz da verdade. Hoje, dia 2 de junho do ano de 2025. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho? Hoje, dia 3 de junho do ano de 2025. Estou aqui na Gazeta do Povo, conforme vocês estão vendo aí na tela. Ok? Gazeta do Povo, terça-feira, hoje, 3 de junho de 2025, tem na tela. Nós estamos aqui naquelas opiniões dos editoriais, ok? Então, esse vídeo é um editorial. Título: A nova perseguição a Eduardo Bolsonaro. E essa publicação, ela foi publicada por Gazeta do Povo, no dia 27 de maio do ano de 2025, às 19 horas.
Nós queremos aqui, ou melhor, o mestre Dinho, né? Estou aqui mostrando a imagem, né? A imagem de Eduardo Bolsonaro. Esse filho de Bolsonaro, né? Uma família de exemplo, Bolsonaro. Tem um título aqui, como vocês observaram: A Nova Perseguição a Eduardo Bolsonaro. Só quem persegue as pessoas é gente dessa categoria aí, desse sistema político atual. Tá aí, tá junto aí, né? Estão juntos, né? Não, ou melhor, estão juntos, ok? Os terroristas, traficantes e o comunismo. O que nós podemos esperar, né, desses, né, irresponsáveis? Eles estão até demorando muito. O patriota, o Brasil é nosso patriota, não é desses três aí, essas três categorias, ok? Que ou mais cedo ou mais tarde vocês todos vão para o chilindró. Eu tenho o direito de falar isso porque eu sou um cidadão, certo? E estou falando aqui, né, a favor da democracia, né, a favor da Constituição Federal. O que está na Constituição Federal, certo? É o seguinte: a democracia. Se é democracia, não é essa palhaçada que está acontecendo aí, não. Essa perseguição, que isso tem um tempo. Vamos lá. Aos poucos, os últimos limiares que ainda separam o Brasil de um Estado totalitário vão se dissipando. Em vez de instituições e poderes independentes, harmonicamente convivendo sob a orientação da Constituição. O que se vê são ações despropositadas que, supostamente com o intuito de proteger a democracia, avançam sobre o Estado de Direito. O mais recente capítulo dessa escala autoritária é a abertura de um inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, a pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR. A investigação busca apurar suposta coação e obstrução de justiça, com base em uma representação formulada pelo líder do PT na Câmara, deputado Limberg Farias. A acusação sustenta que Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, teria atuado nos Estados Unidos junto a empresários, congressistas e representantes da Casa Branca, com o objetivo de sancionar autoridades brasileiras, especialmente integrantes da Suprema Corte, da Polícia Federal e da própria PGR. Com base para a investigação, a PGR apresenta entrevistas e postagens do deputado que, em sua avaliação, configurariam uma tentativa de intimidar autoridades públicas envolvidas na ação penal que tramita no Supremo contra seu pai, réu por suposta tentativa de golpe de Estado e outros crimes relacionados ao episódio de 8 de janeiro de 2023. A atuação de Eduardo Bolsonaro no exterior insere-se na tradição democrática de pedir socorro quando se considera que instituições nacionais parecem falhar em proteger os direitos fundamentais. Concorde-se ou não
com a percepção do deputado, trata-se de uma tática totalmente legítima, amparada inclusive em tratados internacionais de direitos humanos. Vale lembrar que a perseguição política a Eduardo Bolsonaro não é nova. Em fevereiro, parlamentares da base governistas, entre eles o mesmo Lindenberg Farias, protocolaram o pedido de investigação contra o deputado por lesa pátria e conspiração contra o governo brasileiro, sugerindo, inclusive, a apreensão de seu passaporte. À época, Eduardo era cotado para presidir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. O desfecho é conhecido em 18 de março. Ele anunciou sua licença do mandato para permanecer temporariamente nos Estados Unidos. Horas depois, Alexandre de Moraes arquivou o pedido petista. Em ambos os episódios, o crime do deputado é o mesmo: denunciar no exterior a crescente erosão das liberdades democráticas no Brasil, com a censura cada vez mais corriqueira, o abandono do devido processo legal nos julgamentos relacionados ao 8 de janeiro. E a sistemática violação da imunidade parlamentar. A diferença agora é o sinal de que as denúncias brasileiras começam a sensibilizar autoridades internacionais. Na semana passada, o secretário do Estado norte-americano, Marco Rubio, declarou que há grandes possibilidades de o ministro Alexandre de Moraes vir a sofrer sanções sobre a lei magnetismo, norma América, que pune violações graves de direitos humanos. Curiosamente, ou não, o inquérito contra Eduardo foi instaurado apenas 4 dias após essa declaração. A situação de Eduardo Bolsonaro no exterior insere-se na tradição democrática de pedir socorro quando se considera que instituições nacionais parecem falhar em proteger os direitos fundamentais. Concorde-se ou não com a percepção do deputado. Trata-se de uma tática totalmente legítima, amparada inclusive em tratados internacionais de direitos humanos, vítimas de regimes autoritários. Mundo afora sempre fizeram e continuam a fazer isso quando julgam que a pressão internacional pode contribuir para a normalização institucional de seus países. Outros parlamentares brasileiros têm feito o mesmo. A visita da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, ao Brasil, em fevereiro, quando diversas autoridades, vítimas de censura e especialistas foram ouvidos sobre as restrições às liberdades civis no país, por exemplo. Aconteceu após parlamentares brasileiros exporem a OEA preocupação com a situação da liberdade de expressão no Brasil.
Buscar apoio internacional contra o que se considera arbitrariedades de um sistema de justiça não é novidade no Brasil. E tampouco pode ser considerado crime. O próprio Partido dos Trabalhadores, hoje no poder, recorreu a essa prática em 2017. Os advogados de Lula viajaram à Europa para dialogar com parlamentares britânicos e italianos em uma tentativa de obter apoio internacional contra as decisões do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Estranhamente, à época não se falou de crime, nem tentativa de obstrução da justiça. O exercício da crítica e a exposição de possíveis violações às liberdades constitucionais, sejam dentro do país ou internacionalmente, não podem continuar a ser tratados com ameaças. São expressões legítimas da democracia. Até hoje há brasileiros, jornalistas, influenciadores, comunicadores, empresários sendo investigados, alguns sofrendo sanções absurdas, apenas por fazerem o que fez Eduardo Bolsonaro. Chamar atenção sobre o que consideram ser abusos do judiciário cometidos em nome da defesa da democracia. Se o Brasil não resgatar de forma urgente o equilíbrio entre os poderes, o respeito irrestrito ao devido processo legal e a liberdade de expressão com pilares inegociáveis da convivência democrática, a lista desses criminosos só vai aumentar. Ignorar o absurdo inquérito contra Eduardo Bolsonaro, que se parece muito mais com uma perseguição pura e simples do que com uma investigação. É aceitar que árbitro tome o lugar da justiça. Meus amigos e minhas amigas, o conteúdo aqui da Gazeta do Povo já falou tudo. Eu perdi meu tempo de falar de um sistema político que estão juntos com os terroristas, traficantes e os comunistas, que estão praticando abusos, que estão rasgando a Constituição Federal. Sinceramente, é lamentável. Vai cair tudo no xilindró. Todos os ditadores, como Saddam Hussein e outros, certo? E outros, isso aí não vai dar certo. Eu perdi meu tempo para falar de pessoas que estão cometendo crimes. Eu prefiro aqui encerrar. Hoje, dia 3 de junho do ano de 2025. Eu quero aqui encerrar, colocar aqui a imagem de Eduardo Bolsonaro. Vai em frente, Eduardo Bolsonaro. Vai em frente para salvar nossa pátria, certo? E colocar todos esses criminosos na prisão. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro! Jesus, meu Rei,
preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar nos conflitos com o tentador. Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.